pessoal, estamos de volta. Nós voltamos agora com o podcast mais uma vez, o Na Cola, e dessa vez a gente retorna com o deputado federal Marcelo Caleiro. Ele que é diplomata de carreira, advogado, já teve na administração pública como secretário municipal 2 vezes, em 2 gestões do Rio de Janeiro, foi ministro da Cultura no governo Temer e hoje a gente traz ele para conversar um pouquinho sobre a sua trajetória política, sobre as perspectivas com relação ao Brasil que a gente vai encontrar daqui para frente, como foi esses 4 anos de mandato. Muito prazer, deputado, muito obrigado por ter aceitado. Obrigado, Leandro, obrigado, Manuel, Prazer, obrigado deputado, por me convidarem e vamos lá. Então, eu quero começar falando com o senhor, assim, já de cara, como que foi essa campanha, né, para o senhor? Qual que é o saldo que o senhor sai depois de enfrentar as urnas, né, pela segunda vez, né, ter mais de 47 mil votos? Qual que é o sentimento que o senhor tem sentido, assim, pós-eleição? Olha, Leandro, é claro que a gente sempre quer sair de uma eleição com uma vitória, né? Essa sempre é a perspectiva. E a gente ali ficou muito próximo de chegar a isso. Claro que a gente tinha no partido uma perspectiva de fazer um número de vagas maior do que a gente fez. O Rio tem uma questão que não é só exclusiva do Rio, mas talvez lá, por ser o berço do bolsonarismo e também de um contingente, né, de uma agremiação de esquerda bastante importante, né, nós acabamos ficando um pouco reféns dessa dita polarização. Eu nem gosto muito desse termo, porque acho ele, por diversas razões, bastante inapropriado. Mas, em todo caso, o fato é que nós tínhamos ali 2 candidaturas presidenciais, candidaturas a governador muito fortes, e nós não estávamos em nenhum desses polos, né? Nós não estávamos, no primeiro turno, pelo menos, o partido não estava com o Lula, nem com o Bolsonaro, né? O partido se manteve neutro. Também não estávamos nem com o Freixo, nem com o Cláudio Castro, né? Apoiávamos o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT. Então, é claro que eu acho que isso tem alguma influência. Mas também eu sempre acho que o maior culpado de uma derrota ou de uma não vitória é sempre o candidato. Então, acho que houve alguns erros ali talvez na nossa pré-campanha, poderíamos ter feito de maneira diferente, mas em todo caso, conseguimos uma honrosa primeira suplência com mais de 47 mil fluminenses nos apoiando. Acho que é um número bastante expressivo. E muito próximo, né, do que o senhor fez em 2018 muito também. Próximo do que nós fizemos em 2018. E com a certeza de que fizemos uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha para frente, alegre, que de uma maneira talvez leve tentou trazer para os eleitores assuntos um pouco mais ásperos, né? Numa comunicação bastante franca. Acho que esse foi o grande diferencial. Então, o saldo, eu fiquei muito contente com o resultado, embora não tenhamos conseguido uma vitória. Acho que uma primeira suplência num partido, aliás, muito competitivo, com figuras muito qualificadas, né? Eu ouso dizer que a chapa do PSD no Rio era a chapa mais qualificada de um partido no Estado. Então, dentro desse cenário, nós temos conquistado a primeira suplência. Foi realmente uma grande vitória. Deputado, o senhor veio de uma carreira do serviço público, né? O senhor foi da CVM, o senhor trabalhou na Petrobras, o senhor entrou para o corpo diplomático brasileiro. Como que isso convergiu hoje para a vida política, para você chegar onde você está hoje? Foi deputado, foi candidato à reeleição. Como esses caminhos se juntaram para chegar na vida pública, política, né? Olha, Manuel, eu acho assim, quando você se propõe a estar na vida pública, é claro que há uma série de circunstâncias e fatores que faz alguém escolher a carreira pública. Pode ser fatores um pouco mais pragmáticos, não tem nada de errado com isso. Eu quero ser servidor porque eu quero ter a estabilidade do meu salário. Tá ótimo. Eu quero ter a certeza de que todo mês eu vou receber aquele salário, não quero ficar em altos e baixos, quero ter uma carreira pública e a carreira pública me provê isso. Mas eu acho que, apesar dessas circunstâncias que alguns têm mais pragmáticas, todo mundo que se propõe a entrar na carreira pública tem um sentimento pelo servir, né? Tem um sentimento de entender que vai entrar num universo, num mundo, num conjunto de iniciativas que tem por objetivo maior fazer com que a sociedade se beneficie, fazer com que o interesse público seja alcançado. Então, você já vai... acho que o teu coração, quem é vocacionado para o serviço público, ele já está direcionado, já tem um pensamento um pouco diferente, né? Então, um pensamento mais direcionado para a coletividade.
E isso estava sempre muito claro para mim. Eu sempre tive, talvez, um dos valores mais presentes na minha formação como cidadão, na minha formação acadêmica, na minha formação religiosa, é o valor da justiça. Então, a injustiça sempre me incomodou muito. Então, eu sempre vi o serviço público como uma forma de estar na máquina pública, estar a serviço, estar pensando maneiras de fortalecer o nosso país e, com isso, fortalecer a justiça para a nossa população. E sem nenhum tipo de, sabe, não estou aqui sendo cabotino, estou abrindo o coração para dizer o que me motivava por trás dessas decisões. Qual é a vocação que está por trás dessas decisões de trajetória profissional que eu tomei ao longo da vida. E aí a carreira política, ela vem, eu acho, como consequência dessa vocação. Eu sempre gostei de política. Eu brinco que eu sempre fui aquela criança chata que gostava de campanha, né? Que acompanhava campanha política, ou que gostava de ser representante de turma. Sempre fui, sempre gostei. Esse papel também de liderança ali, né? De onde Sempre. Outro dia eu estava vendo, eu tenho lá guardado, até boletim do maternal eu tenho guardado, tá, gente? Eu gosto de guardar papel e documento. E tinha lá uma observação de uma professora minha, né? Que eu era, entre os perfis, né, de alunos que ela tinha, eu era o perfil líder, né? Então, eu sempre tive essa vocação. Então, assim, eu queria estar na política, gostava da política, gostava de liderar, e isso é muito importante, né? As pessoas que têm essa vocação, elas precisam exercitar essa vocação para a liderança. Santo Inácio dizia que pior do que aquele que é arrogante é aquele que não tem consciência dos seus talentos, dos dons que Deus lhe deu e, portanto, não os coloca a serviço do outro. Então, você tem que estar consciente da sua liderança. Então, a partir disso, foi um salto, né? Eu fui para o Itamaraty, eu estava trabalhando no México, quando eu recebi um convite que mudou a minha vida, que foi trabalhar com o prefeito Eduardo Paes. E a partir desse convite, eu fui trabalhar com o prefeito. Já foi para a Secretaria de Cultura, né? Não, primeiro eu fui trabalhar na área internacional da Prefeitura do Rio. Legal. Foi o meu primeiro trabalho na prefeitura. O prefeito Eduardo Paes tinha acabado de ser reeleito, em 2013, estava reformulando a área internacional dele. Então, ele me chama para ser o coordenador adjunto de Relações Internacionais. E aí depois uns 6 meses depois, eu fui coordenar os trabalhos dos 450 anos do Rio, do aniversário da cidade, e depois, na sequência, eu fui secretário de Cultura. Você teve no evento do Papa também, né? Sim, exatamente. A Jornada Mundial de Juventude. Na coordenação de Relações Internacionais. Então, assim, essa minha trajetória na prefeitura foi um convite que foi motivado por questões absolutamente técnicas. Eu não conhecia o prefeito, nós tínhamos amigos em comum. Eu era um diplomata carioca que estava querendo voltar a morar no Rio de Janeiro. Essa era a motivação. Eu estava, como eu falei, morava no México na época. Um país, enfim, encantador, que eu considero meu segundo país. Um lugar onde eu fui muito feliz. Mas aquela oportunidade de estar no Rio, no momento que a gente estava recebendo Copa do Mundo, Papa, Olimpíadas, né, me pareceu muito interessante para o meu trabalho, para a minha experiência. E foi algo que realmente mudou minha vida, porque o prefeito Eduardo Paes, desafio após desafio, ele foi me dando outras missões, né? E essas missões acabaram me levando por esse caminho mais da política propriamente. Porque, claro, como diplomata no Itamaraty, a gente faz política, mas é um outro tipo de política, né? Então, essa política mais eleitoral, mais das políticas públicas, digamos, da implementação de ações no âmbito de uma prefeitura, eu tive só com o prefeito Eduardo Paes. Entendi. Deputado, e assim, o senhor enfrentou 2 eleições, né? Enfrentou 2 vezes as urnas, em 2018 e em 2022. Em 2010 também fui candidato. Você foi candidato? Fui candidato, mas foi uma candidatura... Na verdade, eu era do PSDB, da juventude do PSDB. E foi uma candidatura que foi muito pequena, não tive recursos, não tive visibilidade, não tive nada. Foi coragem. Uma candidatura mais para, digamos, representar o partido. Ah, entendi. E assim, então, a sua primeira candidatura vitoriosa, né, foi em 2018, então você já pegou o bolsonarismo, né, essa onda bolsonarista que surgiu ali, que tomou corpo de fato em 2018. Qual que foi, assim, na sua visão, a diferença, né, nessa campanha de 2018, né, para o senhor,
E em 2022, né, o que mudou? Porque, assim, a gente percebe que o Rio, né, não é uma questão só do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro ele tem escolhas políticas muito difíceis, né? Ele faz escolhas políticas ali com relação você posso citar alguns nomes que tomaram forma, como, por exemplo, a Flor de Lis, o Witzel, que ganharam as manchetes de jornais e tudo. Então, assim, naquele momento você sai vitorioso e hoje não. Você sentiu alguma diferença, de fato, assim, na política do Rio de Janeiro, esses dois pleitos? O que eu acho assim, Leandro? O ambiente, talvez, de novo, não gosto de ter polarização, mas acho que havia ali um empoderamento de candidaturas ligadas a candidaturas majoritárias, como talvez em 2018 não havia. O que é bom para a democracia, não acho ruim não, mas claro que para a conjuntura partidária que eu vivenciei nesse ano, né, partidária eleitoral, foi prejudicial. E nós vemos também, desde 2022, um acirramento dessas correntes populistas, né, extremistas, muito forte. Essas correntes, elas se sentiram mais do que nunca, eu não diria nem empoderadas, mas apadrinhadas, né? O que eu vejo são grupos na sociedade brasileira que sempre tiveram por motivação de existência, eu diria, o preconceito, o racismo, a intolerância, o desrespeito. E esses grupos, de repente, se viram apadrinhados por pessoas alçadas à condição de lideranças políticas e que repercutiam, e mais do que isso, lideravam esse tipo de discurso. Eram bandeiras, né? De maneira direta ou indireta, tinham essas bandeiras, né? Então, essas pessoas, elas se sentem muito refletidas nesses discursos, contempladas nesses discursos, e elas fazem uma adesão absoluta, né? É uma adesão de seita, realmente. Né? O que eu vejo de forma muito clara é isso. Pessoas que deixaram de falar com seus filhos, pessoas, no meu caso, teve tia minha que deixou de votar em mim, porque eu era contra o Bolsonaro. Ou seja, é um processo de lavagem cerebral pelo qual essas pessoas passam que é muito agressivo, muito agressivo. Eu conheço um caso em que uma amiga, a mãe dela, parou de falar com ela e depois da derrota do Bolsonaro, ela entrou, essa mãe dessa minha amiga, entrou numa profunda depressão, porque o Bolsonaro foi derrotado. Veja que ela nem sequer conhece o Bolsonaro, não é amiga do Bolsonaro, nunca esteve com o Bolsonaro. E não estou dizendo assim que muitas vezes essas pessoas não têm nem no seu coração esse ódio, que eu acho que essa dinâmica ideológica emana, mas acabam se sentindo, de certa forma, representadas, não sei, por alguma fala em especial, por alguma postura diante da vida, ou às vezes pela maneira de se portar, ou pela maneira de confrontar determinadas situações. Em algum momento aquela pessoa se sente familiarizada, ligada afetivamente àquele arcabouço ideológico que lhe foi exposto. Não necessariamente tudo que ele significa, né? Mas bastou uma fagulha ali arrebatou o coração daquela pessoa. E aí aquela pessoa fica totalmente sujeita à dinâmica daquele cara. Então eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu não me conformo, né? Católicos que não admitem que fale mal do Bolsonaro, mas falam mal do Papa. Qual é o sentido disso? Padres, inclusive, na nossa arquidiocese lá do Rio, a gente vivencia isso. Padres que, se você falar mal do Bolsonaro, o cara só falta te escorraçar da paróquia. Mas o próprio padre fica espalhando fake news sobre o Papa. Qual é o sentido disso? Então, assim, é muito grave o que a gente está acontecendo, esse processo que não é a exclusividade do Brasil. Aí tem a ver, né, se a gente for, teria que fazer um programa só para falar disso, né? Como é que surge esse fenômeno? É um efeito colateral das redes sociais, é claro, né? Não preciso dizer isso. É um efeito colateral também, acho que, do empoderamento positivo de certos grupos marginalizados. Muitas pessoas se incomodam com isso, e aí a resposta que elas dão é uma resposta agressiva, que tem repercussão nesse discurso de ódio. Na Europa isso tem acontecido muito, nos Estados Unidos nem falar, né? Esses grupos radicalizados de extrema-direita, e que usam da democracia. Acho que entre vários denominadores comuns, talvez o que mais chame a atenção é o fato de que eles fazem uso da democracia para fragilizar a própria democracia. Parasitas, digamos assim. Exatamente. Né? É a própria corrosão das instituições, né? A erosão das instituições.
que se vale das próprias instituições para essa finalidade, como você bem falou, Leandro, um parasita. Então, eu diria que em 2022 a gente vivenciou isso, essas pessoas ficaram totalmente despudoradas. Se em 2018 ainda havia outras circunstâncias que faziam com que talvez houvesse ali uma certa constrangimento, né? Em 2022 não. Agora, foi também uma campanha, eu acho que a gente pode dizer que essa campanha ela foi diferente por duas razões, por algumas razões, não vou colocar número não. A primeira razão, ela foi muito cíclica, né? Por exemplo, na última semana do segundo turno, eu vi muita gente constrangida em dar apoio ao Bolsonaro por várias coisas que aconteceram. Pela história lá do Roberto Jefferson, pela história da Carla Zambelli. Então, ali eu vi que teve gente constrangida. Então, por isso que eu falo que foi uma campanha cíclica, né? Acho que no final do primeiro turno, início do segundo turno, tinha muito mais gente, assim, né? Polvorosa ali. Polvorosa. Depois, é um governo que claramente se coloca como governo de transição. O presidente Lula já disse que não será candidato à reeleição. Isso é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo que é um governo de transição, não deixa de ser um contraponto absoluto em relação ao governo anterior. Vejam que é meio contraditório isso, porque governos de transição normalmente são governos que estão ali no equilíbrio, no meio do caminho, enfim. Há bom tempo, aliás, o presidente Lula já se colocou diametralmente oposto ao governo anterior, mas não deixa de ser um governo de transição. Então, assim, é realmente uma eleição muito diferente né, por todos esses aspectos conceituais do ponto de vista político. E a boa notícia é que esse populismo de extrema-direita foi derrotado. Veja que ele é um populismo muito bem organizado, por isso que muitas vezes a gente tem a falsa impressão de uma vitória contundente, né? Então, por exemplo, né, o fato do bolsonarismo ter ganho várias cadeiras no Senado, as cadeiras que a gente pode acreditar realmente na conta do bolsonarismo são muito poucas, né? Nós temos, às vezes, eleição de figuras que, embora ligadas ao bolsonarismo, têm uma postura muito mais palatável. Só surfaram naquela onda, né? Surfaram naquela onda, enfim. Outras naturezas, né? E, por outro lado, por exemplo, a vitória do Tarcísio em São Paulo, com todo o mérito do Tarcísio, claro, né? Meu partido, inclusive, o apoiou. Mas a gente não pode deixar de lembrar também que, em São Paulo, o antipetismo tem uma marca muito forte, né? Que faz com que o partido PT nunca tenha prosperado nas eleições a governador lá. E tendo a acreditar, portanto, que foi mais contributivo para a vitória do Tarcísio esse sentimento de anti-PT, que viu no Tarcísio uma figura, de novo, uma figura palatável. Talvez se fosse um bolsonarista raiz, se fosse uma Carla Zambelli, talvez o PT teria ganho. Basicamente, assim, fazendo uma analogia com relação a Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a Manuela perdeu. Perfeito. Né? Mas agora em 2022, o Eduardo Leite ele vence a eleição porque encontra, né, como adversário um cara que ficou em primeiro lugar nas eleições, mas era um translocado, assim, digamos. Um bolsonarista raiz tosco. Uhum. Né? Então, assim, é importante a gente ver que a sociedade, eu acho que grande parcela dela ainda vive nesse estado catártico, mas, ao mesmo tempo, quando ela se organiza, ela consegue dar respostas eleitorais também. Agora, eu realmente fico muito triste que muitas vezes a gente não conseguiu, como campo democrático, a gente poderia ter se juntado mais, a gente poderia ter tomado decisões mais estratégicas. Acho que a eleição para o Senado do Rio talvez seja o exemplo mais concreto disso. Puxar um pouquinho o microfone para isso. O Senado no Rio tenha sido o exemplo mais concreto disso, né? Houve ali uma divisão do campo democrático e nisso o senador Alessandro Molon tinha todas as chances de ser vitorioso, né? Como, aliás, a própria eleição demonstrou, acabou sendo derrotado, né? Então havia ali uma possibilidade muito grande de vitória em outros lugares e acho que faltou uma certa dose de ousadia desse campo democrático nesse ano de 2022. O senhor foi da juventude do PSDB, né? Como que você enxerga o PSDB nesse momento de encolhimento? Uma tragédia. Uma tragédia. Você que foi ali da juventude, militou ali na juventude. Eu fui do PSDB durante 10 anos. Acho que era um partido que tinha ali
uma base de centro. Era um partido que ia desde a centro-esquerda à centro-direita, né? E que, portanto, tinha todas as condições de apresentar ao país um projeto de longo prazo, como, aliás, se apresentou quando foi governo federal, né? Claro, com um grande estadista que foi Fernando Henrique Cardoso, mas se deixou levar pelo canto da sereia em vários momentos, né? Primeiro, depois da vitória da presidente Dilma, que entrou-se naquela onda Aécio, né? Totalmente errada, e todos os percalços relacionados à corrupção, percalços relacionados à administração administrativa, de ordem administrativa, e agora um partido que se perdeu do ponto de vista político. Praticamente, se a gente for comparar com o que já foi, deixou de existir. É claro que há figuras ainda muito importantes para o país e que tenho certeza estarão aí ditando os rumos, balizando a política no futuro, né? Que apoiaram o campo democrático também, né? Exatamente. O Eduardo Leite, a própria governadora eleita lá de Pernambuco, né? A Raquel Lira, e outras figuras que vão continuar sendo importantes para o país, mas hoje mesmo li uma notícia, né, de que se busca aí uma nova formação, né, de centro nesse campo democrático e tal. Acho muito interessante, né, porque o PSDB traz essa social-democracia histórica no Brasil, que se perdeu totalmente. E é importante para o Brasil ter um partido. Eu conversava até com interlocutores, amigos meus na esquerda, né? E a gente falava disso, né? Como é importante o Brasil ter um partido liberal progressista de verdade, né? Como é importante para o Brasil ter uma social-democracia de verdade. O PSD, né, o presidente Kassab tem falado muito isso, né? Que hoje nós somos o único partido autêntico de centro, né? De porte. Né? Foram eleitos para a próxima legislatura 42 deputados federais. Então, assim, e como é importante nós termos esses elementos no partido, né? Eu lembro que na campanha, ou melhor, essas agremiações partidárias, né, no leque político brasileiro, né? Porque esses são os adversários que os partidos precisam ter. Adversários que sejam leais, que tenham um compromisso com o consenso que as forças políticas engendraram na Constituição de 88, né? Com essa pauta civilizatória que é uma pauta de Estado, não é de governo. Então, nós precisamos ter no nosso espectro partidário essas agremiações. Né? E há países que passam exatamente por esse problema, né? Como isolar o chamado cordão sanitário. A Alemanha vive isso, a Espanha vive isso com o Vox, Portugal vive isso com o tal do Chega. Como você isola essas agremiações que estão se valendo da democracia para destruir a democracia? E no Brasil é importante que a gente trabalhe na política para que essas agremiações, embora não estejam dentro do nosso campo programático, ideológico, elas possam também florescer. O que eu vejo muito claramente assim é que nos próximos anos a gente vai ter essa tarefa. Houve essa série de novos arranjos por conta da questão da cláusula de barreira, né, o fortalecimento de alguns partidos, enfraquecimento de outros, mas eu espero, sinceramente, que dentro desse novo arranjo partidário nós tenhamos agremiações cada vez mais sólidas e que representem de verdade as parcelas ideológicas da população, que nós possamos ter discussões cada vez mais programáticas, cada vez mais realmente em relação àquilo que a visão de mundo a respeito do país, né? O Kassab, ele é um dissidente, né, do PSDB. Ele saiu do PSDB para fundar o PSD, né? Você acha que o PSD ele tem a chance de ocupar esse espaço do PSDB, dessa centro liberal, centralidade liberal nos próximos anos aí? O partido ele cresceu, né? E ele veio com bastante gente do PSDB. Você acha que ele tem esse objetivo também de ocupar esse local? Eu acho que de forma muito clara o PSD hoje ele tem quadros, ele tem tração, ele tem capilaridade, ele tem estrutura, ele tem repertório e mais do que isso, ele tem experiência administrativa. Então ele é um partido completo, né? Acho que talvez o que mais preocupa no PSD hoje, mas que o presidente Kassab, com todo o seu brilhantismo e talento, também tem trabalhado para que isso seja, não diria suavizado, mas que não atrapalhe o partido, é que nós somos um partido muito plural, muito diverso, né? Dependendo do estado, nós temos diretórios que são
mais à direita, ou mais ao centro, ou mais à esquerda até. E isso, claro, sempre representa um desafio de gestão. Mas de forma muito transparente e franca, também esse desafio tem sido equacionado. Hoje o presidente Kassab já se colocou muito claramente em favor do partido estar dentro da base de sustentação do presidente Lula, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar, e com uma razão de ser, né? Nós queremos apresentar realmente ou ter um projeto de longo prazo para o país. Deputado, então, em relação a isso, né? A gente sabe que a gente tem os desafios nacionais, como o senhor tem pontuado, né, com relação ao novo governo, mas não deixa de existir também seus desafios ali regionais, e o Rio de Janeiro tem os seus, né? Então a gente vai para um segundo mandato, dessa vez realmente eleito, né, como governador do... Me faltou o nome agora? Cláudio Castro. Do Cláudio Castro, isso, né? Então a gente tem uma base também de senadores difíceis do Rio de Janeiro, no sentido de acompanharem o bolsonarismo. E assim, saindo das urnas, agora, passada a eleição, com a bancada que vocês têm, com o que foi eleito, você vislumbra que em 2024 a cidade do Rio de Janeiro vai conseguir caminhar para fora do bolsonarismo? Só acredita que em 2026 existem lideranças possíveis para bater de frente nas urnas com relação ao Cláudio Castro, ao grupo que já tem governado o Rio de Janeiro há muito tempo? Olha, eu acho assim, a eleição do Cláudio Castro, de novo, da mesma forma que a gente falava do Tarcísio, ela não pode ser entendida como um cheque em branco ao Cláudio Castro pessoalmente. Uma série de fatores ali contribuíram para a vitória dele. É claro que a associação dele ao Bolsonaro, né, talvez em nenhum estado um candidato à reeleição tenha ficado tão clara essa associação, né, entre o Bolsonaro e o Cláudio Castro. Depois um sentimento, talvez, que a gente precisa entender também, de rejeição ao candidato que representava a maior oposição ali, que era o Freixo, né? Isso tudo combinado num estado onde já existem uma estrutura política muito bem sedimentada, né, por meio das teias políticas de prefeituras, né, e tudo mais. Se eu não me engano, foram 89, eu acho, 88 prefeituras que apoiaram o governador. Exatamente. Então, e num estado onde isso tem um peso muito grande, né, onde essas relações elas têm um peso político muito grande. É um estado pequeno, né? Então, assim, essa vitória, ela, claro, tem todo o mérito ao governador eleito e tudo mais, a quem eu devo dizer que não tem problema pessoal algum. Na campanha nós tivemos alguns atritos, né, especialmente ligados à prisão do ex-secretário da Polícia Civil dele, o delegado Alan Turnovski. Foi um caso muito rumoroso. É claro que houve outro caso muito rumoroso também, que foi a utilização de um órgão estadual para o apadrinhamento, né, para empregar afiliados políticos, né, em uma escala assim jamais vista, né? Isso é uma festa do caqui. Eu espero sinceramente que a justiça alcance os responsáveis por isso. Isso foi muito ventilado pela mídia na época, muito, então de conhecimento público. Isso. Muito. E para além desse caso, a prisão do Alan Turnovski, que, veja, o Alan Turnovski foi preso numa operação e que se investiga a participação dele em uma série de delitos, inclusive com objetivo político. Com objetivo político, né? Ele teria forjado, ou teria trabalhado para forjar a cena de um crime para incriminar o prefeito Eduardo Paes na campanha de 2020, da qual eu era coordenador, né? E nós fizemos uma cobrança muito contundente, porque, a certa altura, o governador Cláudio Castro fez uma defesa do Alan Turnovski. E eu me dirigi ao Cláudio Castro em termos muito duros. Eu disse que aquilo ali era um comportamento de máfia, e falo aqui sem nenhum constrangimento, porque inclusive a justiça nos deu ganho de causa, porque houve uma representação do Cláudio Castro contra mim, dizendo que nós havíamos nos excedido nessa terminologia, e a justiça disse que não, que fazia parte, né, da disputa, do debate político. Porque era o chefe de polícia dele, né? Exatamente. Então, as benesses recaíam sobre o grupo político recaíam dele. sobre, exatamente, né, da atuação. Então, o que eu lamento, de fato, é que a política carioca, a política fluminense, ela sempre fique nesse enredo, né? O Rio de Janeiro, Leandro, aí te respondendo de forma muito objetiva, a Prefeitura do Rio, os cariocas, eles conseguem ter uma visão muito pragmática, muito objetiva, né? Eles sabem que, depois do desastre que foi a Prefeitura do Crivella,
Nós não podemos permitir que a Prefeitura do Rio se preste a experimentos políticos, né, se preste a algo diferente do que seja uma boa gestão. E o prefeito Eduardo Paes trabalhou duro nesses últimos 2 anos pela reconstrução da capacidade administrativa da prefeitura. Nós já estamos aí quase que alcançando um voo de cruzeiro. Foram muitos os problemas deixados pelo Crivella, especialmente na área de saúde, na área de transporte público. Transporte, então, foi um horror, né? Uma terra arrasada. Eu me orgulho muito de ter sido secretário de governo do prefeito Eduardo Paes. E agora eu tenho certeza que o prefeito se encaminha para os 2 últimos anos do seu primeiro mandato, do seu terceiro mandato, de forma muito consistente, buscando a reeleição. O prefeito já é experiente, né? Mas mudando aqui, deputado, eu fui estudante de Relações Internacionais, então gosto muito da parte de política externa, né? Acompanho bastante a política externa brasileira. E a gente viu aí nos governos do PT a política externa brasileira ser alçada a exemplo de diplomacia internacional, né? Na questão de diálogo, de sentar com outros 2 países para discutir crises e chegar a acordos. Como que você vê a política externa do governo Bolsonaro que levou o país à par internacional como diplomacia? Você é um diplomata de carreira, né? Já entrou no Instituto Rio Branco, fez sua formação, trabalhou, atuou lá dentro também. Como você vê o Brasil chegar à par, assim, ver toda aquela política externa ser jogada fora e você ali dentro da carreira da diplomacia? Olha, Emanuel, eu acho o seguinte, é interessante quando a gente estuda para o Itamaraty, você estudou Relações Internacionais, sabe disso, a gente tem muito constrangimento de dizer que determinado governo representou uma mudança brusca na política externa, porque existe um consenso no sentido de que a política externa brasileira ela é a mesma desde a época do Barão de Rio Branco. Cada governo foi dando alguma nuance, mas os seus princípios elementares, basilares, sempre estiveram presentes, né? O governo Bolsonaro, eu acho que vai passar para a história como o único momento em que nós, diplomatas, não teremos nenhum constrangimento em dizer que ali houve uma ruptura. Claro que, como toda ruptura, quer dizer, há rupturas positivas, mas uma ruptura negativa para a política exterior brasileira, né? Foi o único momento que, mais do que um ponto fora na curva, representou realmente uma destruição de todas essas bases e esses princípios que foram forjados ao longo de décadas. E bases e princípios que sempre se provaram muito beneficiosos ao Brasil. Isso que é importante dizer. Não se trata de alguma coisa caprichosa de um corpo burocrático que é zeloso das suas atribuições ou, enfim, das suas tradições ou do seu modo de fazer política. Não. É uma operação que sempre foi muito beneficiosa para nós, né? Vamos lá falar de alguns desses princípios para as pessoas entenderem um pouco, né? O que eu estou falando? Essa discussão que houve, o Brasil tem que abandonar o globalismo. Isso é uma maluquice completa, não existe globalismo tal qual. O que existe é que o Brasil sempre foi multilateralista. O que isso quer dizer? Nós entendíamos que, vamos imaginar aqui, gente, você tem um vizinho que é um vizinho incômodo. Você sabe que aquele vizinho é difícil de você ganhar ele no grito, porque ele é mais forte que você, porque ele tem um carro maior que você, sei lá eu. Ele tem alguns elementos de poder ali que te deixam enfraquecidos. Só que se você for para a reunião de condomínio, você vai se juntar com outros vizinhos e você vai conseguir fazer com que o seu interesse prevaleça junto àquele vizinho, porque você se juntou a outros. O multilateralismo é isso. É você sempre procurar resolver os seus problemas numa reunião de condomínio. E o Brasil, ciente das suas limitações, mas também dos seus potenciais, sempre buscou as arenas globais, né, os fóruns multilaterais, para resolver as suas questões e impor os seus interesses, de uma maneira muito inteligente. Quando a gente nega esse multilateralismo, a gente começa a dizer que isso é ruim, que as instituições internacionais representam uma ideologia à esquerda que precisa ser combatida. Quando nós inventamos fantasmas em relação a esse sistema internacional, nós abrimos mão de uma ferramenta que é muito poderosa e que, de novo, atuava em favor dos nossos interesses. E aí nós nos tornamos um par internacional, porque, claro, para estar em fóruns multilaterais ou ser levado a sério nesses fóruns multilaterais, você precisa ser um agenda maker. Você precisa liderar a construção da agenda. Para liderar a construção de agenda, você precisa se basear, se fundamentar em certos princípios e certos consensos que essas instituições já carregam pelo seu trabalho ao longo de décadas. E o que nós procuramos fazer, né, no governo Bolsonaro foi negar tudo isso, que não faz o menor sentido.
Então, nós éramos aquela criança birrenta que simplesmente ficava reclamando das regras do jogo, sem propor nada de novo e sem ter a capacidade de construir qualquer tipo de alternativa. Então, eu acho que nós temos, portanto, essa tarefa de reconstrução da política exterior, de fazer com que ela volte às bases que nós tínhamos antes da entrada do Bolsonaro, que foi realmente um desastre, não preciso dizer isso. Eu só quis realmente entrar um pouco na minúcia para as pessoas entenderem, porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou muitas vezes responsável por isso, o governo Bolsonaro sequestrou as instituições, foi um desastre para as instituições, foi um desastre para as políticas públicas no Brasil. Por quê? Nós temos elementos concretos para dar para as pessoas entenderem. Por que o Bolsonaro foi um desastre? Então, quando o Brasil deixa de ser respeitado nos fóruns internacionais, quando nós passamos a ter um problema de ordem agrícola, por exemplo, que é um setor que é super importante para a nossa economia, nós ficamos sem interlocução, nós ficamos sem ter com quem conversar. É como se você brigasse com todos os seus vizinhos e aí, de repente, você precisa de uma ajuda para conseguir uma vaga nova para o seu carro, porque você comprou um carro maior e você não tem com quem dizer, com quem falar, com quem conversar, porque você brigou com todo mundo. Basicamente, essa é a situação do Brasil no pós-Bolsonaro. A sorte é que nós temos um presidente que é muito talentoso na diplomacia presidencial, que é super importante, e nós temos um corpo técnico super qualificado. Agora, nós precisamos também nos ocupar de fazer uma certa desbolsonarização do Itamaraty. Existem embaixadores, e aí hoje fiz um discurso até na Câmara, nós temos que dar o CPF, porque tem muito covarde, muito canalha se escondendo atrás das instituições, botando as instituições como escudo dos seus próprios erros. Porque é muito fácil a gente dizer assim, o Itamaraty errou aqui, as Forças Armadas erraram. Não. Quem errou foi o general YXPTO, foi o ministro XPTO. Foi ele que levou as Forças Armadas, o Itamaraty, a tomar essa decisão errada. Ele que está trazendo dano à reputação da instituição. E não o contrário. A instituição é algo muito etéreo, né? É muito fácil você culpar uma instituição. Temos que culpar o CPF. Então, nós temos, por exemplo, embaixadores que se comportaram de forma ardilosa, nojenta, arrumando bate-boca com a imprensa na Europa, né, agredindo jornalistas, criando confusão de maneira artificiosa, simplesmente para mostrar serviço ao presidente da República, né, ou aos seus filhos, sei lá a quem. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas, essas pessoas precisam ser confrontadas do ponto de vista político, né? Então, existe... Sem nenhum constrangimento, mesmo vendo o presidente querer botar o fritador de hambúrguer lá como embaixador, exatamente, né? Destruir a carreira. Exatamente, essas pessoas aderiram ao bolsonarismo, né? Então, elas precisam ser confrontadas com seus erros, sim, porque esses erros causaram... Nós sempre temos duas decisões a tomar. Eu ali no caso do Gedel, muito claro, eu podia ter aderido lá à história do Gedel, eu podia ter confrontado e perder meu cargo. Confrontei e perdi meu cargo. Sempre tem uma escolha a ser feita na vida. E há muitas pessoas que escolheram aderir ao governo Bolsonaro, que levaram o Brasil a grandes constrangimentos em reuniões internacionais, que levaram o Brasil a grandes constrangimentos em fóruns multilaterais, e nós precisamos confrontar essas pessoas agora. Porque elas causaram um dano, e não se trata de revanchismo, caça às bruxas, nada disso. Agora, num ambiente de normalidade democrática, essas pessoas não servem para servirem ao Brasil. E é importante, né, a gente pontuar o seguinte, que quando a gente fala de instituição, né, de Itamaraty, de Supremo, enfim, a gente está falando de coisas que se sobressaem a determinado governo. Exatamente. Então, elas estão ali e o enfraquecimento... Estado, né? Exatamente. Então, elas não são pessoais, né? Elas são instituições e por isso, talvez, essa necessidade de preservação, de fato, de reestruturação desses locais depois desses 4 anos de governo. Exatamente. E outra coisa também que eu acho que vale a pena, assim, que aí o senhor pode elucidar melhor. Eu estava lembrando... deputado, de alguns tweets que foram trocados, se eu não me engano, entre o embaixador chinês e um dos filhos do presidente, né? Onde eles meio que, acho que quase que trocavam farpas, porque de um lado... Ofensas mesmo. Isso, porque eles vinham, os filhos questionavam, acusavam a China de alguma coisa, o embaixador tinha que vir a público por meio de uma rede social e dizer que não, enfim. E eu não sei se isso já ocorreu, né? Essa coisa... Jamais. Não, né? É uma vergonha muito grande, né? O que nós vivenciamos nesse último governo, né? A influência dos filhos do presidente da República no governo, de certos grupos, né? De ordem até religiosa, né? Pautando decisões estratégicas nacionais, como se fossem matérias afeitas a isso. E claro que o que há de pior é essa dinâmica farisaica,
né, que coloca de maneira superficial interesses supostamente religiosos ou de ordem moral, e que por trás nós sabemos quais são os verdadeiros interesses, né, que movem certas decisões. O que nós vimos claramente foi um momento assim que eu espero fique realmente apenas para o anedotário e que a gente consiga rapidamente reverter os efeitos nocivos de tudo que foi vivenciado nos últimos 4 anos em termos de política externa. Sim, o senhor hoje representa quase 50 mil votos, né? Então eu acredito, né, isso pode falar isso melhor, que assim, quando você tem esse corpo político, né, que lhe dá as condições, eu acredito que o senhor não vai sair da vida pública, né? Então, assim, qual que é o caminho que o senhor vai seguir hoje a nível federal, né? O senhor ainda é deputado, mas a partir de 2023, quais as contribuições que o senhor acredita que o senhor pode dar ainda para o Rio de Janeiro? Olha, nós temos aí vários caminhos, né? Sempre o primeiro suplente fica na expectativa de assumir o mandato, né? É claro que nós desejamos sempre trabalhar pelo Brasil. Temos o nosso partido no Rio é um partido muito forte. Então, nós temos a Prefeitura do Rio, a possibilidade de contribuir com o prefeito Eduardo Paes sempre a sua gestão. E, além do mais, eu tenho a minha carreira, né, que já, por si só, já é uma contribuição. E sempre na expectativa de, né, estar na diplomacia, também é estar na vida pública. Acho que há vários espaços aí de discussão internacional para o Brasil ocupar. E eu vou estar sempre à disposição, né? Deputado, o senhor citou na fala sobre a diplomacia, a situação com o GEDEL, né? O que o senhor pode explicar um pouquinho mais para o público o que aconteceu? A gente sabe aqui que o senhor era ministro, né? E o senhor foi constrangido pelo GEDEL a aprovar algumas licenças no estado da Bahia para a construção de um edifício. E o senhor se recusou e veio a público e se bateu o pé e falou, não vou fazer, fui constrangido a isso, mas não vou. O GEDEL, que era um quadro de força dentro do governo. Na época, o senhor acabou saindo do cargo, né? Se eu puder falar um pouquinho mais como foi essa situação, se não trouxer nenhum constrangimento para o senhor ou alguma coisa do tipo. Não, com certeza, Manoel. Eu acho assim, o que a gente vivenciou ali foi um caso típico de patrimonialismo e de caciquismo, né? Que são tão comuns na política brasileira, né? Patrimonialismo, ou seja, esse sequestro das instituições em favor de algum interesse particular, né? E veja que eu cheguei ali no governo Temer, muitas pessoas me perguntam, você se arrepende de ter sido ministro do Temer, ministro do golpe, né? E aí as narrativas variam, né? Acho que, assim, eu cheguei ali como um quadro de alguém que vinha de uma Secretaria Municipal de Cultura, de uma capital importante. É claro que, para mim, aquele cargo representava algo do ponto de vista pessoal, de trajetória profissional muito significativo. E a possibilidade de que, a partir do Ministério da Cultura, a gente conseguisse replicar uma série de políticas que tinham sido muito exitosas na Prefeitura do Rio. Então, claro que sempre quando você vai para um cargo desse, tem um misto de ambição pessoal com pragmatismo, com utopia, né? Uma quimera, né? E esse conjunto me levou ao Ministério da Cultura num momento crucial, porque primeiro o Ministério tinha sido desmontado, desfeito, depois tornou a ser reorganizado. Nós tínhamos uma narrativa muito forte contra os mecanismos de fomento à cultura, já naquela altura, né? A Lei Rouanet estava sob ataque, inclusive uma operação da Polícia Federal, né? De pessoas que usurpavam a Lei Rouanet em favor de interesses particulares. Então havia um conjunto de elementos ali que nós precisávamos trabalhar para manter sempre a cultura como um elemento importante na construção dessa imagem brasileira, né? Isso que mais me desagrada quando eu vejo esses ataques tão diretos à cultura, né? Quando a gente ataca a cultura, a gente está atacando o nosso próprio sentido de povo. Eu acho muito curioso, né? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que adora falar mal de Lei Rouanet e tudo mais. Eu já chamei ele de ignorante, já falei que ele não entende nada, para ele não discutir isso, porque ele não sabe o que está falando. Mas ele insiste em replicar o que recebe pelo Zap, né? E é um cara super ligado na música, que toca um violão como ninguém. Eu falo, gente, é um absoluto contrassenso, né? E quantas pessoas não são assim? Eu falo, ó, se você gosta de ir a museu e fica encantado pelos museus, sei lá, que você vai no exterior, larga a mão de ser cafona, de vira-lata, porque, assim, no Brasil nós temos excelentes museus e todos eles, sem exceção, são financiados pela Lei Rouanet,
né? Os nossos artistas precisam ser financiados porque a cultura é uma indústria intrinsecamente deficitária. Então, nós precisamos de mecanismos arrojados de financiamento. Isso acontece em qualquer nação civilizada do mundo. Mas estou fazendo essa digressão só para a gente entender o contexto em que eu fui para o Ministério da Cultura, né? Um contexto muito negativo. E eu imaginava que a grande batalha que nós teríamos e que poderia até eventualmente me levar a uma derrota seria uma batalha do ponto de vista burocrático, orçamentário e administrativo, que é sempre a grande batalha que existe no Ministério da Cultura. De desmonte, né? Quanto dinheiro o Ministério vai ter? Isso não é só governo de direito, é todos os governos. Sempre tem uma disputa muito grande sobre quanto vai ter de dinheiro para a cultura. O ministério que foi recriado, né? Mas mesmo antes disso, né, no governo Lula já houve uma disputa que foi vitoriosa, mas no governo Dilma a cultura ficou sem dinheiro, né, os museus ficaram à míngua. Sempre, a questão do financiamento da cultura, gente, seja a natureza que for, o governo que for, sempre vai ser uma questão permanente. Pois bem, quando eu entrei no Ministério, então eu achei que essa ia ser a grande batalha. Qual não foi minha surpresa? Quando nós percebemos que um dos ministros mais proeminentes daquele governo, que era o tal do Gedel, tinha um interesse na construção de um edifício na Ladeira da Barra, em Salvador. E, para resumir, estava sendo construído um espigão de 30 andares, aquele espigão não tinha o menor sentido, fazia sombra na praia, e depois descobriu-se que aquele edifício era usado num esquema de lavagem de dinheiro, daqueles 50 milhões de reais que ele tinha dentro de casa. Quando ele me apresentou aquele caso, eu me ative ao que o IPHAN dizia do ponto de vista técnico. O IPHAN tinha sido muito claro no sentido de que aquele espigão não poderia subir. E ele envolveu o presidente da República, envolveu outros servidores, e sempre com essa tônica de que ele estava zelando pela área da construção civil na Bahia. Além de tudo, é um cínico, né? E hoje nós vemos essa figura voltar à política, né? O que é mais desastroso. Voltar à política, dar as cartas na política. Um sujeito que foi preso com 50 milhões de reais dentro de casa. Um sujeito que se descobriu aquele edifício, como eu falei, que ele queria, cuja construção ele queria que aprovasse, era usado no esquema de lavagem de dinheiro, né? Ou seja, uma pessoa que deveria estar totalmente no ostracismo para todo sempre, banida da política, e hoje está aí também comandando o MDB da Bahia, né? É uma vergonha muito grande. Eu acho que não para mim em particular, mas para o Brasil, a gente tem uma situação como essa. E retomando, né? Ou seja, o que ele queria de mim era um caso típico de patrimonialismo, né? Fazer com que o Estado brasileiro servisse ao interesse particular dele, a um esquema de lavagem de dinheiro que era comandado por ele e por sua família. Forte, deputado. Assim, agora caminhando para um outro lado, aproveitar que o Novaes está aqui, para falar um pouquinho sobre redes sociais, né? Particularmente a sua campanha, a sua pré-campanha, elas se destacaram muito, assim, do ponto de vista de rede social, pela forma como o senhor utilizou elas, né? Eu debati um pouquinho, o pessoal não está vendo, mas eu debati um pouquinho com os assessores do senhor, e a gente estava comentando sobre como o senhor utilizou de forma natural as redes sociais, né? E aí, assim, teve de tudo, né? O senhor, o pessoal fala muito esse termo, né? Biscoitou, intercalou ali com assuntos mais sérios, com posicionamentos políticos mais duros, mas chamou muita atenção isso, né? Takes na praia, e assim, isso foi... Como que foi para o senhor em relação a essa rede social? Você já tinha isso? Ou os meninos chegaram com a ideia e o senhor comprou? Acho que a gente tinha, mas talvez num grau não tão contundente assim como se vivenciou nessa campanha, né? É aquela coisa, tem um profissional de comunicação política que eu gosto muito, que é o Alberto Lage, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Política é chata. Política é uma coisa muito chata. As pessoas que estão na política, elas acabam tendo a falsa sensação de que ficar discutindo, sei lá, questões de políticas públicas, orçamentárias e tudo mais, é um assunto que pode seduzir, né, ser sexy para as pessoas. Não é, nunca vai ser. É claro que a gente precisa trabalhar para que seja cada vez mais palatável, menos árido, para que as pessoas se interessem, debatam. Mas a verdade é que cada um tem seus problemas e suas vivências cotidianas. E é natural, portanto, que elas queiram, por meio da comunicação, ter alguma experiência mais lúdica, mais leve, né? E não serem confrontadas com algo que pode fazer com que elas percam lá o tempo precioso delas com a família ou qualquer coisa do gênero. Acho que o nosso grande objetivo, portanto, foi fazer com que as pessoas entendessem que um político e a política não precisam ser algo chato.
que nós podemos ter um olhar leve, que nós... e eu faço questão muito sempre de ter esse pé no chão, né? Fui criado numa família assim e trabalho cotidianamente dessa forma. Nós estamos aqui com os nossos defeitos, fragilidades, vaidades, potenciais, né? O meu objetivo sempre foi me mostrar de forma muito transparente, né? E aí, assim, é claro que nós temos como estratégia trazer o máximo de pessoas para a nossa rede e, a partir dessa captação, trabalhar para que nós possamos trazer assuntos interessantes, né? Assuntos talvez um pouco mais áridos, um pouco mais penosos, mas que essas pessoas que estão dentro da nossa rede possam ter acesso a esses temas, né? Então, esse trabalho de rede social que nós fizemos foi muito focado nesse sentido. Abrir bastante o leque, trazer o público, mostrar uma faceta diferente da política e do político. Ao mesmo tempo que a gente trazia essa pessoa para a rede, também alimentá-la de uma forma... É igual quando a mãe bota assim, uma comida que o filho gosta menos, camuflada. Mais lúdica, né? Exatamente. Bota ali faz um escondidinho, um gratinado de abobrinha, né? Com um queijo em cima. Na verdade, essa também foi um pouco a intenção. Eu acho que nós fomos exitosos, porque nós vimos muitas pessoas, claro, compartilhando esse conteúdo mais lúdico e tudo mais, mas ao mesmo tempo se engajando em discussões mais profundas. E esse era o grande objetivo, sem dúvida. Você teve a gente olhando assim de fora, dá para ver que você teve um alcance muito maior do que o Rio de Janeiro, né? Sim. Tem bastante gente de fora do Rio que te acompanha ali, que você é um verdadeiro sucesso no Instagram, nas redes. Uma outra coisa, deputado, olhando assim agora, voltando aqui para a política nacional, como que você vê quais os desafios hoje do governo, nesse governo de transição aí para o Brasil, nesses próximos 4 anos? Olha, nós temos... Como é que eu posso dizer? Eu comparo muito essa transição com a transição que a gente vivenciou lá no Rio, quando saímos do governo Crivella para o governo Eduardo Paes. E a comparação que eu faço, claro, as dimensões são muito diferentes. Mas, no seguinte sentido, lá na prefeitura nós tínhamos um corpo técnico também muito bom. Nós temos um corpo técnico de excelência. E esse corpo técnico, claramente, quando ele está sob uma nova liderança, uma liderança que o valorize e que traga desafios a esse corpo técnico, ele responde de forma muito rápida. Então, eu acho que no governo federal vai acontecer da mesma forma. Quando os novos ministérios se formarem, os novos executivos chegarem e começarem a dar desafios para esses corpos técnicos, a resposta vai ser muito positiva, o que é bom. Mas nós temos que, por exemplo, as instituições, quando eu falo, né, de Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos esses órgãos de Estado, eles foram contaminados pelo bolsonarismo. Né? Houve ali a identificação de certos personagens, certos CPFs nesses órgãos que toparam aderir a essa lógica de fragilização institucional e democrática do bolsonarismo e que trabalharam diuturnamente para isso. Essas figuras precisam ser identificadas, precisam ser afastadas e as pessoas que queiram trabalhar em favor das instituições e das políticas consensuais precisam ser empoderadas. Então, esse desafio de fazer com que as instituições retomem as suas vocações institucionais e não ideologizadas e não enviesadas é, sem dúvida alguma, um dos desafios primordiais que nós temos. Depois, não depois do ponto de vista, tá, gente, conceitual, mas apenas, nem cronológico, eu estou aqui só por linha de raciocínio. Acho que o maior desafio que o Brasil tem hoje são os mais de 30 milhões de brasileiros que passam fome. Né? Um efeito perverso aí de políticas públicas equivocadas, tanto na área social quanto na área econômica, que faz com que hoje nós tenhamos uma situação de insegurança alimentar absolutamente incompatível com o nível de riqueza que nós temos no país. Absolutamente inimaginável se a gente considerar toda a trajetória recente de conquistas que vem desde a Constituição de 88, passando pelo Plano Real e indo até o governo Lula. Então, é uma realidade muito incompatível com toda essa trajetória civilizatória que o Brasil vivenciou nas últimas décadas. Então, não é à toa que o governo de transição está correndo para arrumar mecanismos de ordem orçamentária e financeira para que garantamos os R$600 de Auxílio Brasil, porque aí vem a outra parte, né? Eu falava das instituições, eu falava da questão mais emergencial falimentar,
E eu falo agora da terceira parte, que é esse rombo que o Bolsonaro deixa do ponto de vista orçamentário. Né? Essa bomba, esse legado maldito, né, que o Bolsonaro deixa. Né? Um orçamento totalmente foi feito ali às pressas, né, sem nenhuma sinceridade administrativa. Foi uma peça que foi feita para cumprir tabela, como se costuma dizer. Não tem nenhum amparo na realidade, tanto dos ministérios quanto nas emergências e urgências do povo brasileiro. E nós precisamos, agora também às pressas, modificar essa realidade. Então, veja que, portanto, nós temos aí, no curto prazo, essa tarefa, né, emergencial, e nós precisamos pensar duas coisas. Primeiro, como nós retomamos o fluxo regular das políticas públicas no Brasil. Identificação de problema, diagnóstico, proposição de solução, teste, implementação, avaliação, monitoramento, esse ciclo da política pública. Precisamos retomar urgentemente, número 1. Número 2, e aqui vai uma tarefa que é a mais urgente, que até outro dia eu li uma matéria que já está na pauta. Como fazer com que um fenômeno Bolsonaro jamais se repita no Brasil? Como proteger e blindar as instituições para que elas não padeçam dos mesmos males de que padeceram nos últimos anos? Vou aqui usar um exemplo. Já entendemos que não se pode deixar a escolha do PGR ao talante absoluto do presidente da República. Temos que ter o vínculo a uma lista tríplice. É um desafio interno das instituições também, né? É isso. O desafio interno deles também. Sim. As instituições precisam identificar e colocarem na agenda, na pauta política brasileira, aquilo que lhes afligiu nos últimos anos, que, portanto, precisa ser modificado. Estou aqui ilustrando com um exemplo só. Não podemos deixar que o PGR seja escolhido só pelo presidente da República, porque nós sabemos que o mecanismo de aprovação pelo Senado, ele acaba não sendo suficiente para barrar a loucura que aconteceu nos últimos anos, gente. A PGR é a serviço de um projeto de poder. Isso é muito grave, muito grave. Por conta de uma questão pessoal, que parece que houve uma promessa do PGR de ir para o Supremo e, a partir disso, ele colocou a PGR a serviço do bolsonarismo. Então, assim, nós precisamos identificar a Polícia Federal, a mesma coisa. Nós tivemos ali um momento em que o Supremo Tribunal Federal teve que afastar um diretor-geral da PF, suspeita de que ele estaria agindo em favor do bolsonarismo. Então, como é que nós blindamos essas instituições? Isso é uma tarefa urgente, que talvez até a comparação que a matéria trazia, que o Biden deveria ter se esforçado mais nesses 2 primeiros anos dos Estados Unidos para isso, para livrar os Estados Unidos de um trumpismo no futuro. Então, nós não podemos esmorecer nessa tarefa. Porque é o que sai de antagonista em relação ao governo atual, né? O que saiu das urnas, que é antagônico ao que foi eleito, é o bolsonarismo. Então, exatamente. Em tese, aquilo que cometer de erro, de um lado, fortalece o outro. Exatamente. Né? E os brasileiros, Leandro, deram uma resposta muito contundente ao bolsonarismo. A resposta foi não. Nós não queremos isso. Portanto, o governo Lula tem toda a legitimidade de trabalhar para que essas bases bolsonaristas de cooptação das instituições da democracia brasileira sejam neutralizadas. E sejam neutralizadas agora, nos próximos meses, eu diria. O senhor que está dentro da Câmara hoje, né? O senhor tem visto, assim, pessoalmente, essa vontade, né, de não só da casa de contribuir com o governo para que sejam aprovadas essas pautas, mas o senhor tem visto o interesse de afastar esse mal assim do país hoje? Leandro, isso é muito relativo, né? Porque claro que essa é uma discussão, às vezes, muito sofisticada para o trabalho diário de um parlamentar. E não tem qualquer desdoro nesse comentário, tá? É só no sentido de que nós sabemos que o trabalho parlamentar acaba sendo, às vezes, marcado por desafios cotidianos que tomam tempo e energia, né, dos nossos deputados e senadores. Acho que, como nós vivenciamos um presidencialismo de coalizão, um presidencialismo imperial, seja lá como vocês queiram chamar, né? Como a gente queira chamar, caberá ao Poder Executivo, como tudo no Brasil, dar um impulso para que essa agenda seja realmente conduzida.
que a gente vai finalizar, né, Manuel? Já estamos com mais de 1 hora aí, né? Já, né? Então, assim, eu agradeço muito a sua participação, deputado. Obrigadíssimo, Leandro. Eu espero que o senhor continue contribuindo com a política, né? Com a sua forma de fazer política, que é muito interessante, seja da forma combativa, naquilo que se tiver que ser combativo, seja na forma realmente de contribuição, de fato, quando o ambiente lhe permitir. E as portas estão sempre abertas para a gente. Muito senhor, obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Muito É obrigado a importante você. ver que tem quadros da centro-esquerda, centro-direita, desempenhando e ocupando esses espaços que alguns anos atrás eram ocupados só pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. Exato. Então, parabenizar o senhor por essa postura, por todo o sucesso que você faz nas redes sociais, aí, tudo que você agrega também com isso, tudo que você atrai de bom para a política, né? Esses novos olhares para o pessoal ver que a política não é algo chato, algo cansativo, que dá para fazer uma política de uma forma legal e propositiva também. Muito Não basta obrigado. só ser lúdico, tem que ser propositivo. Então, quero agradecer novamente a sua presença aqui, dizer que a casa está de portas abertas aí, esperamos Muito poder obrigado. conversar normalmente no futuro. Com certeza. Muito Obrigado, obrigado. deputado. Obrigado, Manuel. Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, próxima. pessoal. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo lá no YouTube, curtir e até a próxima.